Sejam todos bem-vindos aqui no canal Catequese, através do YouTube. É sempre um grande prazer tê-los de volta. E se você que está nos acessando agora pela primeira vez, sugiro que inscreva-se em nosso canal. Sua presença aqui sempre será muito bem-vinda. E quando você se inscrever, estará recebendo as notificações de quando estaremos postando novos vídeos, para que você possa se informar melhor a respeito da história do cristianismo e de como ela foi desenvolvida. Tudo isso através de fatos científicos, absolutamente comprovados e ao alcance de todos agora, né? Estamos aqui exatamente para cumprir esse trabalho de apoiá-los nessa empreitada de poderem conhecer cientificamente o que existe por trás da construção do cristianismo. Sempre renovo aqui que não estaremos abordando questões teológicas, mas estaremos abordando apenas questões históricas e questões científicas que estejam relacionadas ao cristianismo. Não pretendemos de maneira nenhuma nos aprofundarmos na questão do cristianismo da fé, mas apenas do cristianismo histórico. Muito bem, o nosso vídeo de hoje ele pode ser assim um pouco mais curto do que os 4 primeiros, né, que foram deixados aqui no canal, mas ele é de fundamental importância. Portanto, eu chamo a atenção de todos para os detalhes daquilo que será discutido aqui, porque ele, na verdade, acaba fechando o contexto daquilo que nós tratamos nos 4 primeiros vídeos. E, portanto, é de fundamental importância. Não se trata de um resumo, mas se trata de uma pontuação sobre algo muito importante com relação às pesquisas científicas a respeito de tudo aquilo que foi tratado até agora. Vamos hoje falar aqui um pouco sobre a credibilidade dos textos do Novo Testamento. E de início já temos aqui algumas perguntas de fundamental importância para que possamos iniciar essa nossa conversa. O Novo Testamento que temos hoje está de acordo com o texto original que foi escrito? Essa é uma primeira pergunta. Qual a garantia que temos que o Novo Testamento não foi adulterado através da história por razões políticas ou religiosas? Qual a fidelidade do Novo Testamento no cenário histórico da época em que foi escrito? São perguntas de fundamental importância e, conforme nós vimos aqui nos 4 primeiros vídeos, existia naquele primeiro século e no segundo século, após aí a morte de Jesus de Nazaré, uma disputa entre vários grupos. Alguns escritores da época colocam como sendo cerca de 60 grupos diferentes e outros como sendo como mais de 100 grupos diferentes, com ideologias diferentes, com maneiras de pensar diferentes a respeito de Jesus de Nazaré. E, portanto, existia grande disputa naquele momento, né? E também nós vimos aqui nos vídeos, né, que as grandes cidades, né, possuíam ali seus presbíteros que eram eleitos pela sociedade, eleitos pelo povo do local. Normalmente o ancião, ou normalmente, preferivelmente, aquele que tivesse tido contato direto com a história de Jesus de Nazaré. E, portanto, muito foi transmitido através da linguagem, através da tradição oral. E muito pode ter se perdido. E, inclusive, encontramos em vários textos uma série de discussões onde se discutia quais daqueles escritos seriam realmente interessantes de estarem fazendo parte de um cânon, né, de um cânon do Novo Testamento, ou no conjunto de livros que comporia o Novo Testamento. E existiam muitas divergências. Foi muito simples e fácil de identificarmos que existiam reuniões que eram feitas aí para se chegar a um consenso a respeito disso.
E veja que estávamos apenas a 100 anos da morte de Jesus em Nazaré. E mesmo assim já existia uma grande controvérsia, já existia assim uma grande dúvida com relação a muitas das questões, a muitas das afirmações, melhor dizendo, que deveriam estar compondo e qual seria a linha a ser seguida para que esses livros fizessem parte do cânon do Novo Testamento. Então essas perguntas são muito importantes, né? Se o texto que nós temos hoje, será que ele está de acordo com aquilo realmente que estava acontecendo no primeiro e no segundo século? Será que ele foi escrito originalmente por pessoas que estiveram próximas a Cristo? Essas são as perguntas, né, que realmente vamos tentar elucidar um pouco a partir de agora. Importante entender que os pesquisadores se baseiam nos escritos em grego do Novo Testamento. Isso porque os originais, né, os acadêmicos, identificaram que os originais do Novo Testamento eles foram escritos em grego. Existia apenas uma dúvida com relação ao Evangelho de Mateus, que poderia ter sido escrito em hebraico originalmente, entretanto, e depois traduzido para o grego, né? Entretanto, ele foi mais tarde, de acordo com estudos de adequação linguística, ele foi enquadrado como sendo autêntico, tendo sido escrito em grego, né? Ele foi escrito originalmente em grego e depois, mais tarde, com o surgimento da dúvida, né, com relação a se ele havia sido escrito em grego ou em hebraico, acabou sendo sanado pelo estudo de adequação linguística e assim, como os demais livros do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus ele também foi escrito em grego koiné, conforme é uma maneira, um modo rudimentar do grego, né? E assim acabou fazendo parte também do Novo Testamento. Vale salientar que existem muitos manuscritos do Novo Testamento em grego, né? Muitos manuscritos. E isso facilita, de certa forma, os trabalhos de comparação textual e adequação linguística. E para se ter uma ideia, os manuscritos existentes, logicamente os mais antigos giram em torno de 5.600 livros. Veja que interessante, não acredito que você soubesse disso, mas existem cerca de 5.600 livros manuscritos referentes às escrituras que estão no Novo Testamento. São 5.600 manuscritos que foram coletados e foram encontrados através dos tempos e fazem parte de um grande acervo do qual os acadêmicos performam suas pesquisas a respeito dos escritos da época. Isso nos demonstra que o Novo Testamento é um dos livros mais documentados de toda a história da humanidade, pelo volume, pela quantidade de manuscritos e pelo tempo, né? Vamos dizer assim, surgiram os primeiros escritos. São mais de 2.000 anos, né? Ou, sendo mais exatos, cerca de 1.900 anos, né? Que eles acabaram aparecendo, esses manuscritos, e ainda hoje eles estão aí, sendo que 94% deles, né, a maioria deles, e apesar de termos aí 5.600 livros, 94% deles foram produzidos na Idade Média, no momento em que houve assim uma grande explosão da Igreja Católica na Europa, né, no mundo europeu, onde hoje nós temos ali a Europa, uma série de conflitos, uma série de contendas entre uma série de povos que ali viviam e a tomada de poder e a perda de poder, né? E foi exatamente nesse momento que, já com um esfacelamento, né, daquelas antigas civilizações que ali viviam, então foi exatamente nesse momento de grande conturbação que houve aí um grande avanço da Igreja Católica e, portanto, houve também aí uma explosão do aparecimento de manuscritos. E 94% desses 5.600 livros conhecidos, manuscritos conhecidos,
fazem parte da Idade Média e apenas 6% deles remontam, são provenientes aí de duas obras do século IV. Portanto, nem mesmo aqueles escritos do primeiro e segundo séculos, eles figuram entre os manuscritos hoje encontrados, né, e que aí estão. As duas obras do quarto século a que me refiro são o Codex Vaticanus, por volta dos anos 300 e 325, e possui esse nome porque hoje está guardado na Biblioteca do Vaticano. A erudição acadêmica atual considera o Codex Vaticanus como um dos melhores textos gregos do Novo Testamento e um dos mais antigos manuscritos existentes da Bíblia grega, Antigo e Novo Testamento, ok? E um dos 4 grandes códex unciais. Vamos estar citando aqui outros códex também de igual importância, mas que estão aí num patamar um pouco inferior, até por uma questão aí de completude, e vamos explicar o porquê. Foi datado paleograficamente como sendo do século IV. A relação do Códex com a Vulgata não era tão clara inicialmente, até que no início do século XIX os estudiosos perceberam que o texto diferia da Vulgata e de uma série de textos em grego do Novo Testamento, e que serviram de base para traduções entre os séculos XVI e XIX, como por exemplo a Bíblia de Lutero, a Bíblia do Rei Tiago, e para a maioria das traduções do Novo Testamento da Reforma Protestante, inclusive na tradução portuguesa da Almeida. Isso foi identificado pelos pesquisadores porque o texto que está no Codex Vaticanus, ele está diferente, ele é escrito de uma maneira totalmente diferente do que se encontra na Bíblia Almeida, por exemplo. Portanto, aí chegou-se à conclusão que a Bíblia Almeida e a Bíblia do Rei Tiago, ela teria tido aí outras origens, que foram depois aí avaliadas e foram descobertas, né? Mas tudo isso só pode ser performado a partir de estudos bastante criteriosos, né? Cabe citar também que a Bíblia Almeida, ela foi publicada entre 1681 e 1753, baseando-se num conjunto de 5.000 manuscritos de origem bizantina. E porque o que aconteceu aqui? Originalmente trazidos de Antioquia. Por que aconteceu? Quando houve a invasão islâmica do Império Bizantino, alguns eruditos lá do Oriente, eles fugiram e levaram junto com eles esses 5.000 manuscritos, que posteriormente, né, acabaram servindo como base para a Bíblia Almeida, né, e algumas outras edições aí protestantes. E, portanto, existe aí uma pequena diferença, ou uma substancial diferença, né, para aqueles que compreendem a questão textual, entre aquilo que nós temos de algumas Bíblias aqui de origem latina e também com as Bíblias que temos aí utilizadas pelos protestantes. E, portanto, aqui cabe até uma observação, né? Dizem que as Bíblias são iguais, elas não são iguais, possuem diferença. A Bíblia que nós temos na Igreja Católica, ela tem uma fonte de manuscritos da qual ela foi performada, e as Bíblias que estão entre os protestantes, elas têm uma outra fonte totalmente diferente e da qual elas foram performadas. Aqui nós citamos o Codex Vaticanus como sendo um dos 4 mais, vamos dizer assim, completos, né? Mas existe um outro, né, que foi descoberto posteriormente, logo depois aí do Codex Vaticanus, que é o Código Sinaíticus. Esse foi escrito por volta do ano 330 e 360 e é conhecida como a Bíblia do Sinai, e é, juntamente com o Códex Vaticano, uma das mais antigas cópias manuscritas da Bíblia em grego koiné. Esse códex é um manuscrito de texto alexandrino, em pergaminho,
até a descoberta desse livro, o Codex Vaticanus não tinha concorrentes. O Codex Vaticanus era considerado, vamos dizer assim, irreparável. Porém, com a descoberta dos sinaíticos, ele acabou ficando aí em segundo, não em segundo plano, acabou ficando aí ambos, né, tanto os sinaíticos como os vaticanos, em igual patamar de importância. O Códex Sinaíticos atraiu a atenção dos estudiosos somente no século XIX, no mosteiro de Santa Catarina, na península do Sinai. Partes desse códex estão espalhadas em 4 bibliotecas, sendo que a maior parte está na Biblioteca Britânica, em Londres, aberto inclusive a visitação pública. É bastante interessante a visita, quem tiver a oportunidade de estar por lá, ficar sabendo que na Biblioteca Britânica existe, lá está depositado parte do Códex Sinaíticos. Eu digo parte porque ele acabou sendo desmembrado e parte de seus livros estão aí espalhadas, e a maior parte está com a Biblioteca Britânica. Porém, existem outros locais onde estão localizados parte desse códex, né? O único que então encontra-se totalmente unificado num único lugar é o que está na Biblioteca do Vaticano, que é o Códex Vaticanus. Já os sinaíticos ele foi desmembrado. E desde a sua descoberta do Códex Sinaíticos, vem se mostrando extremamente útil para a disciplina da crítica bíblica. E por que isso? Porque quando você tem 2 livros de tamanha importância, como o Códex Vaticanus e os Sinaíticos, é possível você traçar, né, uma comparação entre essas 2 obras e ali você verificar se existem discrepâncias, se existem diferenças, se existem pontos de dúvida entre os 2 mais antigos manuscritos encontrados e que estão ainda entre nós, né? Apesar das grandes porções do Antigo Testamento sejam faltantes, né, no Códex Sinaíticos, assume-se que o códice originalmente continha os 2 testamentos completos, a Septuaginta, né, que é na verdade a Bíblia hebraica, né, aquilo que conhecemos como o Antigo Testamento, traduzido para o grego, né, e todo o Novo Testamento. Vamos dizer assim, uma vantagem do Códex Sinaíticos que ele possui os 2 livros, né, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, todos os 2 colocados ali conjuntamente. E inclusive todo o Novo Testamento com os escritos deuterocanônicos, e além da Epístola de Barnabé e partes do Pastor de Hermas, que nós citamos aqui em vídeos anteriores, que era uma discussão se o Pastor de Hermas iria ou não fazer parte do Novo Testamento. No Códex Sinaíticos ele aparece lá o Pastor de Hermas, né? Assim como a Epístola de Barnabé. Esses 2 livros são considerados apócrifos e, porém, dentro do Códex Sinaíticos eles estavam lá presentes. Já no Vaticanus eles não estão presentes e, portanto, já surge, né, uma primeira diferença, vamos dizer assim, com relação àquilo que existia, com as contendas que existiam entre o primeiro e o segundo século, com relação àquilo que deveria fazer parte ou não, né, daquilo que nós conhecemos como a ortodoxia do cristianismo. O Códex Vaticanus ele tem um outro detalhe, que ele está bastante fragmentado nos seus textos finais. Falta boa parte dos escritos dos Hebreus e carta de Timóteo. Então, apesar de ele ser o mais completo, mesmo assim, né, uma boa parte daquilo que nós temos aí nas Bíblias atuais, no Novo Testamento atual, não está presente no Códex Vaticanus, que especificamente aí com relação aos escritos dos Hebreus e também da carta de Timóteo. Aí nós podemos identificar que nesse ponto já se inicia uma série de diferenças, né?
Além disso, o Códex possui diferenças em seus textos, assim como o Novo Testamento, conforme conhecemos, também possui diferenças com relação ao Códex. Isso é bastante claro, né? Portanto, a crítica textual dos escritos do Novo Testamento são difíceis, envolvendo um grande número de pesquisadores ao redor do mundo, porque são 5.600 manuscritos que existem e chegaram até o nosso tempo. E mesmo assim, quando comparativamente com aquilo que nós temos hoje, termos assim de mercado, né, daquilo que está disponível no mercado, das Bíblias que estão disponíveis no mercado, existem diferenças bastante acentuadas em alguns pontos, né, com relação àquilo que existia desses dois códex, que são os dois mais antigos conhecidos. Um fato muito importante é que não existem manuscritos originais do Novo Testamento. Todo o material existente se resume às cópias de cópias de cópias de cópias. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, podemos encontrar apenas 2 pequenos fragmentos que pertenciam ao Evangelho de João, mais especificamente o conhecido como P52, P90 e P104. Os demais manuscritos, a partir do século III, nós encontramos aí 29 manuscritos, e a partir do século IV, 48 manuscritos. Aí surge aquela pergunta, né? Mas como é que se sabe que nós temos apenas a idade do Códex Vaticanos, que ele é o mais antigo, os sinaíticos, né? Não temos nada do primeiro e segundo século, mas nós sabemos que existiam discussões a respeito desses livros no primeiro e segundo, no final do primeiro e início do segundo século. O que aconteceu? O que pode ter acontecido nesse tempo, né? E também temos apenas alguns fragmentos daquilo que seria o Evangelho de João, né? Apenas 3 pedaços minúsculos aí de papiros, né? O que pode ter acontecido e como que se faz o reconhecimento desse tipo de material? Bom, primeiro que é feita uma datação desses materiais através daquilo que nós conhecemos como carbono 14. O carbono 14 é uma, vamos dizer assim, uma avaliação, né, atômica que é feita daquele material, né, através de um método radioativo, e ali pode-se determinar com certa precisão qual é a idade de determinado objeto ou determinado documento, aqui no nosso caso, né? E ficamos assim, né? Anteriores aí ao século III e século IV, nós temos aí apenas fragmentos de um evangelho. Temos depois aí 29 manuscritos do século III, e nós temos aí 48 manuscritos do século IV, sendo que o Códex Vaticano e o Códex Sinaítico, eles estão localizados entre o terceiro e quarto séculos. Então, dessa maneira, e através da datação do carbono 14, é que se pôde determinar com precisão aí essas épocas, né, em que foram escritos esses documentos. E através também da paleografia. Paleografia é uma técnica, né, é um estudo de como a língua era escrita, foi modificada através dos tempos. Então a nossa língua, a maneira de escrever, ela se modifica através do tempo. Nós temos aqui um bom exemplo até dentro do português, né, que é falado aqui no Brasil, e temos a registrar que até pouco tempo atrás, até cerca de 60, 70 anos atrás, escrevia-se farmácia com PH, né? Eu acho que todos já tiveram oportunidade de verificar isso, né? E hoje escrevemos farmácia começando com a letra F. E, portanto, a paleografia, ela se apoia, né, sobre esse tipo de análise, ou seja, como era o escrito entre o primeiro século, segundo século, terceiro século e quarto século. O grego, como ele era performado, como ele era escrito nesses séculos. Então, ali ficou evidenciado
que existem diferenças e, portanto, é possível, além da datação pelo carbono 14, passando-se por um estudo de paleografia, é possível se identificar ali o tipo da escrita e relacioná-la ao período em que foi escrito. Mas daí nós podemos perguntar, o que fazer com tão grande quantidade de manuscritos? 5.600 manuscritos. Os pesquisadores, o que eles fazem? Eles comparam esses manuscritos entre eles e observam a existência de diferenças entre eles. E, infelizmente, o Novo Testamento não foi transmitido através dos tempos com absoluto rigor, como foi feito, por exemplo, com os escritos judaicos do Antigo Testamento, onde ali se possuía uma técnica chamava-se massorética, né? A massorética, ela contava inclusive até quantos caracteres existem no Antigo Testamento e quantos caracteres existem em cada livro do Antigo Testamento. E, portanto, se estivesse faltando um caractere de escrita em um daqueles livros, ele já era considerado, vamos dizer assim, um livro não autêntico. Porém, com relação ao cristianismo, porém aos escritos do Novo Testamento, isso não existe, isso não foi feito. E, portanto, além daquilo também que nós vimos aqui nos vídeos anteriores, existia ali uma grande disputa, né, e a respeito do que deveria ser escrito. E, portanto, dentro desse espírito de competição, né, não se tomou o cuidado ou colocar-se uma norma, né, para que não houvesse adulteração, para que não houvesse modificação nos textos. E assim existem aí uma série de diferenças entre esses 5.600 manuscritos do Novo Testamento que nós temos aí à disposição para estudos, né? As diferenças se iniciam nos manuscritos mais importantes, inclusive, no Códex Vaticanos e no Códex Sinaíticos, porque um foi escrito em 4 colunas e o outro já foi escrito em 3 colunas. Isso dificulta o trabalho de avaliação dos textos, inclusive, né? Não é possível se fazer uma comparação absolutamente precisa entre os dois, porque estão escritos vamos dizer assim, estruturadamente de forma diferente. E somente depois de muito estudo é que se pode aí fazer aí, mais aprofundadamente algum tipo de crítica, né, a respeito daquilo que está ali colocado. Assim, os analistas, eles observam que existem muitas divergências entre os manuscritos existentes, desde os mais antigos até os mais recentes. Agora, também não é preciso ficar assim preocupado, porque a maioria das divergências elas podem ser corrigidas facilmente e se originaram por erros humanos, né? Por exemplo, determinada letra pode ter sido confundida, né? No grego existem muitas letras ali de formatos parecidos, né? Então, na hora de se fazer o registro, pode ter sido que por confusão, né, aquele escritor tenha colocado uma letra indevida no lugar onde ela não faz sentido dali estar. Então são erros assim simples, né, fáceis de serem consertados, né, vamos dizer assim, serem corrigidos, e que foram aí apenas fruto de uma confusão, né, foram confundidas na hora da escrita e acabam não interferindo no sentido do texto, né, quando comparados entre os manuscritos, não interfere. Agora, também existe o erro de embelezamento de texto, né, o embelezamento litúrgico que nós conhecemos, que acontecia quando alguns escribas eles resolviam melhorar os textos, tornando-os mais agradáveis para serem lidos e ouvidos. Então eles acabavam colocando ali, apesar do texto já ser bem autoexplicativo, né? Assim nós podemos ver aí dentro do Novo Testamento, alguns escritores resolviam colocar mais alguma coisa para deixar mais bonito, né? Mais agradável de ser ouvido, etc.
Então, para deixá-los mais belos, né, mais liturgicamente embelezados. E isso é um problema. Encontra-se em grande parte, ou em uma boa parte desses manuscritos, esse tipo de prática de embelezamento litúrgico, e que acabou aí provocando, deixando esses erros à vista, né? E que chegaram até os dias de hoje e que agora estão sendo analisados aí com bastante profundidade já há um bom tempo. Outro problema encontrado são traduções dos manuscritos para o siríaco e para o latim, sendo importante observar se essas traduções que foram feitas não remontam a manuscritos mais antigos do que os conhecidos. E o que acontece aqui, né? Quando foi feita a tradução para o siríaco e para o latim, né, existem textos ali que precisam ser comparados com outros manuscritos, porque de repente aquilo que está ali naquela tradução do latim e do siríaco pode estar remontando a textos, manuscritos mais antigos ainda do que esses que temos aí encontrados, né? Mas o problema é que, vamos dizer assim, aqueles manuscritos de origem, eles não existem. Então, isso que está em siríaco e está em latim, acaba criando aí uma certa margem de dúvida, acaba deixando assim uma certa expectativa de que possam ainda ser encontrados, né, e possam ainda ser encontrados manuscritos mais antigos ainda do que esse que temos aí, porque existem severas diferenças entre as traduções do siríaco e do latim, e que não estão aí, muitas delas, enquadradas naquilo que está dentro dos manuscritos que nós temos conhecidos hoje, desses 5.600 citados aqui. Observa-se também as citações da patrística, ou padres da igreja primitiva, no século II, III e IV séculos. Mas com uma ressalva, muitos desses presbíteros citavam os textos de memória, e aqui é preciso observar-se cuidado de fazer o uso dessas citações, né, com muita prudência, fazendo com que aquele que analisa tenha conhecimento da história do cristianismo primitivo e medieval, e não somente sobre os textos. Existem entre esses manuscritos, né, conforme estamos dizendo, então essa família de manuscritos que foram feitos a partir de citações da patrística, né? Alguém sentava e citava e alguém escrevia. Portanto, isso era tudo feito de memória, né, de cabeça. Vou falar para vocês aqui o Evangelho de Mateus conforme eu conheço. Vou falar para vocês aqui a respeito do Evangelho de Lucas ou Atos dos Apóstolos conforme eu conheço, de memória, né? E então surgiam aí uma série de versões a respeito e que precisam ser estudadas aí com bastante critério, né? Porque encontramos ali, de repente, um livro, por exemplo, Atos dos Apóstolos, que foi escrito de memória, e realmente aí as diferenças serão bastante grandes, né? E daquilo que existe, vamos dizer assim, que veio através de uma forma escrita. Aquilo que partiu de uma forma oral acaba ficando bastante destoante, né? Diante de toda essa problemática, né, nós perguntamos qual a credibilidade textual do Novo Testamento. Como nós pudemos ver aqui, existem muitas dúvidas, existem diferenças, existe uma série de incongruências, né, que foram surgindo. Mas após a análise de todo esse material, os pesquisadores chegaram à conclusão da existência de 3 famílias de textos distintos, né? Inclusive mais para complicar ainda um pouco mais, né, essa questão aí, porque existem 3 famílias de textos distintas e, portanto, acaba isso fazendo com que torne-se um pouco mais difícil ainda, mesmo diante de tudo isso que nós já citamos até aqui. Existe a família de textos, por exemplo, de Alexandria, sendo esse que foi o texto preferido, né, para a tradução para as Bíblias em português. A família dos textos ocidental, que foi utilizado para a tradução da Vulgata da Bíblia, e a família dos textos bizantinos, que foi utilizada para a tradução oriental, e possui aquilo que chamamos de embelezamento litúrgico.
e que acabou estar aí agora no centro, né, das pesquisas, no centro dos estudos, por questão desse embelezamento litúrgico, e para que ele seja removido e para que se possa encontrar aí, vamos dizer assim, a congruência daquilo que lá está com aquilo que existe aqui no Ocidente, né? Diante disso tudo, é praticamente impossível afirmar qual ou se algumas dessas traduções contenham o texto original do Novo Testamento. Isso por motivo óbvio, que é o fato de não existirem os escritos originais. Os escritos originais, eles não existem, conforme eu já falei aqui, existem apenas pequenos fragmentos e, portanto, jamais saberemos, né? E as reconstruções técnicas dos textos conhecidos remontam ao século II ou III, e por falta de material é impossível regressar mais no tempo. A única coisa que se especula é que pode ter existido, né, um material mais antigo através daqueles livros que eu falei para vocês aqui, que são de tradução siríaco e latina, e que podem estar remontando a alguma coisa, porque eles não falam a mesma língua, estar remontando a alguma coisa um pouco mais antiga, mas isso também não é ainda comprovado. E sem essa possibilidade, passamos aqui a utilizar outra ferramenta muito importante, que é a chamada crítica interna do texto. E a conclusão que chegou é que foram utilizadas diversas fontes para a composição dos evangelhos do Novo Testamento, mais especificamente falando, e fontes ainda mais primitivas, e causam um novo problema importante de crítica interna, que se resume a uma pergunta: o que significa o texto original do Novo Testamento? Quando falamos especificamente sobre os evangelhos e a história narrada sobre Jesus de Nazaré, é possível observar pela crítica interna a existência de múltiplas partes dentro dos textos, como uma colcha de retalhos linguística. Por exemplo, o texto que relata a natividade de Cristo no Evangelho de Lucas, segundo a crítica interna, possui uma diferença substancial no grego, utilizado em relação a todo o restante do texto do Evangelho de Lucas. E aqui surgem algumas outras perguntas. Vejam bem que a quantidade de perguntas que vão surgindo, as dúvidas são bastante grandes quando nós olhamos os textos do Novo Testamento mais de perto. Qual seria o original, né? O Evangelho de Lucas sem o relato da natividade, esse seria o original, ou o relato da natividade é o original e o restante do Evangelho não é, né? O que realmente saiu do escrito de Lucas foi a natividade ou foi o restante do Evangelho? Então essas são dúvidas assim bastante fortes, né? Dúvidas bastante gritantes que surgem quando se faz uma análise interna do texto que ali está. Todo escritor, ele tem uma maneira de escrever, uma determinada época existe uma maneira de escrever, depois de algum tempo aquela maneira de escrever se modifica, e de repente, se você juntar dois textos escritos, por exemplo, na década de 50 e um texto escrito hoje, você vai perceber claramente, melhor dizendo, que existem diferenças substanciais ali. Por exemplo, nas gírias, né, vamos colocar assim, dentro da nossa língua portuguesa, né? Existiam gírias que eram utilizadas na década de 50, né, e que não são mais utilizadas hoje, e que foram substituídas por outras gírias, né? Então, esse tipo de escrever, ele se modifica a partir da realidade da sociedade em determinado tempo. A maneira de falar, a língua, ela vem se modificando, e portanto é impossível se comparar, e fica fácil daí você identificar que um determinado texto possui em seu interior algo que foi escrito em uma época diferente e por até mesmo um escritor diferente. Infelizmente ainda não existem meios para responder essas perguntas. Não temos ainda como dizer qual seria a parte
falando aqui do exemplo do Evangelho de Lucas, né? Qual seria a parte que foi originalmente escrita por ele, se foi a Natividade ou se foi o restante escrito por Lucas. Assim como também acontece no Evangelho de João, com um texto em grego totalmente diferente, especificamente no primeiro capítulo, né, onde é citado Jesus de Nazaré como o Verbo de Deus, com um texto bastante diferente do restante do Evangelho de João. Aqui também existe essa dúvida da crítica interna, de textologia, né, do texto interno, onde nós podemos aqui verificar diferenças e surgem aqui novamente as mesmas perguntas, né? O capítulo 1 do Evangelho de João é que foi escrito por João, seria esse original, e o restante foi agregado, ou o contrário, né? O original seria o restante e o capítulo 1 lhe foi depois agregado, né? Então são dúvidas assim que persistem quando são encontradas essas diferenças de escritos, né? Dentro de um próprio livro, de um livro, existem ali diferenças de escritos. E já que estamos citando, existem também outros problemas em outras partes do Evangelho de João, quando comparados aos manuscritos do 3º e 4º séculos, como por exemplo a narração a respeito da mulher adúltera, onde existem versões diferentes, e aqui cabe novamente a pergunta: qual é a original? E a resposta será sempre a mesma: não sabemos. Não há como responder, porque não existem os originais dessas escrituras. Isso foi escrito por volta do início do século II, né? O Evangelho de João ele só é datado inclusive até o ano 160, e os manuscritos que nós temos estão a partir do ano 300, e portanto aquilo que existia anteriormente, é praticamente impossível nós sabermos o que é que foi ali colocado. Outro problema que também podemos citar está relacionado ao evangelho considerado o mais antigo, que é o Evangelho de Marcos, onde alguns manuscritos possuem todo o capítulo 16 e em outros apenas alguns versos do capítulo 16, subtraindo-se toda a narrativa sobre a ressurreição de Jesus de Nazaré. E novamente volta a pergunta: qual é o original? O Evangelho de Marcos sem a narrativa da ressurreição, ou o original é a narrativa da ressurreição e o restante foi incorporado mais tarde, né? E novamente vamos aqui ficando sem resposta. Por isso que eu falei para vocês no início desse vídeo que ele é importante para estarmos pontuando essas questões. Existem também alguns problemas com relação aos Atos dos Apóstolos, onde em alguns manuscritos pode-se encontrar o texto conforme temos em nossas Bíblias, e ao mesmo tempo temos texto manuscrito significativamente menor, em cerca de 8,5%. E novamente vem a pergunta: qual é o original? Podemos ver aqui que existem dois tipos de textos, né, conforme está nas Bíblias atuais e aquilo que está nos manuscritos. Existem aí diferenças significativas. Mas os estudiosos chegaram à conclusão que os textos do Novo Testamento eles foram construídos através do 1º e 2º séculos, e portanto não podem ser atribuídos a um único autor. Toda essa problemática, tudo isso que eu vim citando para vocês aqui, eles demonstram claramente a existência de vários autores para um mesmo livro. Como acabei de citar aqui para vocês aqui, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas pode ter sido escrito por 2 ou até 3 pessoas diferentes. E pela quantidade de manuscritos, que também entre eles demonstram aí diferenças, a quantidade de pessoas que podem ter escrito um mesmo livro pode ser muito grande. Então, é isso que essa quantidade de manuscritos, essa quantidade de documentos
que existem e que foram vindo através dos tempos aí, sem uma regra, sem uma norma para controle, fez com que tenhamos aí uma série de divergências bastante significativas até um determinado ponto, porque não possuímos aquilo que foi efetivamente escrito no primeiro e segundo século. Então não temos referência, não há como fazer-se aí uma avaliação profunda, uma avaliação, avaliar-se até podemos, né? Mas não podemos concluir, não existe como concluir uma investigação a respeito desses textos, né? Portanto, a conclusão que se chega é que houve uma construção gradativa com relação aos textos durante os 2 primeiros séculos depois de Cristo. E eles continuaram aí até entre o 3º e 4º século, também com aquilo que nós citamos aqui nos nossos vídeos anteriores, com as discussões entre os presbíteros da época, né, a respeito de quais livros deveriam fazer parte. Então temos algumas problemáticas. Existem muitos livros que foram escritos e que não fizeram parte, não fazem parte do Novo Testamento, e os livros que fazem parte do Novo Testamento foram originados a partir de manuscritos que possuem entre eles aí uma série de diferenças e que levam à conclusão de que muitas e muitas pessoas escreveram tudo aquilo que nós temos dentro do Novo Testamento, porque vale lembrar que naquela época existiam várias correntes diferentes de cristianismo que se debatiam, né, naquele tempo, discutiam entre eles o que seria o mais correto, e portanto praticamente é muito natural, né, que isso fosse acontecer e que isso aconteça. De qualquer forma, cabe ressaltar que o que temos hoje foi o que prevaleceu nos discursos, e portanto o Novo Testamento está estabelecido. O que está aí hoje é o que passou pelo crivo das discussões através do tempo, através da história, entre todas essas correntes, né, do cristianismo que fizeram parte e que participaram da escrição desses manuscritos que temos aí hoje para estudos, né. Em termos históricos, podemos afirmar com segurança que os evangelhos do Novo Testamento nos oferecem respaldo para estudo do 1º e 2º séculos, mas antes disso é praticamente impossível, pois a ideia ainda estava sendo formada. Portanto, mesmo aí a morte de Cristo, a morte de Jesus, não existia ainda uma concordância a respeito daquilo que era realmente o Jesus de Nazaré, né? Quem foi Jesus de Nazaré, quem ele era. Então houve uma grande discussão a respeito disso durante muitos séculos, né? E para que se fosse performado o conjunto de manuscritos que nós temos hoje, e entre eles aí podemos identificar a grande quantidade de opiniões e de teorias, né, melhor dizendo, que fizeram parte para a construção desses documentos. Mas já com relação às cartas de Paulo, por exemplo, essas são fonte valiosíssima, porque, de acordo com estudos, elas remontam a períodos anteriores. As cartas de Paulo, através do estudo naquilo que existia, né, na época, né, existe já aí mais uma concordância um pouco maior, né, dentro dos manuscritos. Existem ainda pequenas diferenças, mas as cartas de Paulo são as mais bem fundamentadas, são aquelas em que existem menos discordâncias entre os textos que são encontrados aí nos manuscritos, e portanto são consideradas assim o conjunto de escritos mais confiável que existe dentro do Novo Testamento. E assim eu vou ficando por aqui. Espero ter colaborado com vocês na exposição desse ponto muito importante nos nossos estudos, que é exatamente deixar claro a vocês, em análises científicas e textuais a respeito dos manuscritos do Novo Testamento,
encontram-se aí muitas divergências. E a grande maioria delas não teremos resposta para aquilo que foi feito de maneira original. Portanto, elas ainda vão perdurar por muito tempo, a não ser que sejam encontrados aí novas descobertas arqueológicas que possam comprovar e que possam daí estar orientando melhor a respeito daquilo que nós conhecemos aí como um conjunto de obras que fazem parte do Novo Testamento. Convido a você a inscrever-se nesse canal, convido a você a participar aqui dessas exposições, desses vídeos que estaremos deixando aqui para vocês. É de suma importância que você se inscreva para receber uma notificação sempre que estivermos postando aqui novos vídeos para o seu aprendizado e também para que você se informe melhor a respeito daquilo que é a história do cristianismo. Obrigado a todos pela presença e espero que estejam de volta em breve.